Bom dia, gente. É, eu quero começar, né, fazendo uma oração. E acho que tudo que começa orando é bom, é melhor. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Te agradecer porque a tua misericórdia, Senhor, alcançou a cada um de nós aqui nesta manhã. Obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela proteção que o Senhor nos dá, por cada livramento, Pai. Espírito Santo, vai de encontro agora a cada lar, a cada lugar, a cada pessoa onde ela estiver, Senhor, e muda a atmosfera deste lugar, Senhor. Muda a atmosfera, Senhor, do meu lar, que teu Espírito Santo possa conduzir, que o teu Espírito Santo possa achar o nosso coração nesta manhã, que a gente venha a aprender contigo, Senhor, na tua palavra. Pai, que seja um dia abençoado, seja um dia produtivo, que a gente venha ter um dia com clareza. Pai, nos dá a sabedoria do céu, nos dá o discernimento, o entendimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos ler Eclesiastes 11, né? E eu tenho duas versões aqui, depois eu vou ler alguns versículos em outra versão que eu achei um pouco mais interessante. E no primeiro fala assim: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Em outra versão, ele fala: empregue o seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá seu lucro. Que eu acho que essa segunda versão é, é um pouco mais atualizada, né? Porque quando se diz atirar as águas, nem sempre as pessoas podem, né? A gente pode conseguir entender sobre isso, mas é exatamente o que essa versão fala. Se a gente emprega o nosso dinheiro em várias coisas, né? Ou em coisas, não só em várias coisas, mas assim, em coisas que vai gerar lucro, a gente vai ver esse retorno, porque não tem como. Então, a Bíblia, ela é cheia de nos ensinar, principalmente, a cuidar, né, a nos empreender, a gente como agir, né, com as empresas, com os negócios. E nessa mesma versão que fala sobre negócios, o segundo versículo está um pouco diferente do primeiro, que ele fala para a gente aplicar em outros lugares, em lugares diferentes, né? Porque quando chega a crise, é, a gente vai ter condições de, de ter recursos, né? Mais ou menos isso. Eu vou ler o 2 aqui na primeira versão, que fala: o coração do sábio, reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. E aqui eu consigo entender, tirar assim duas coisas. Quando a gente divide com o próximo, é, é aquela frase que Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando ele fala na palavra, né, para a gente amar o próximo como a nós mesmos, isso aplica, porque se você ajuda o próximo no momento que ele está precisando, né, seja financeiramente, seja de qualquer outra forma, aquilo um dia volta, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai precisar da mesma coisa ou de outras coisas. E é
Então, quando ele fala também de aplicar os negócios, né, que é uma versão assim muito para negócios, ele fala porque a gente não sabe quando vai chegar a crise. Então, se você tem várias, é, vários negócios, e se um em um momento não der quebrar, não vier o recurso, você tem outro. Assim como quando ele fala, se a gente dividir com o próximo, com 7 ou até com 8, né? Um dia isso volta, porque você está ajudando o próximo, e em algum momento, se você precisar, isso vai estar lá, porque Deus, ele vai, ele não vai ficar devendo nada para ninguém, ele não deve nada para ninguém, e tudo que a gente fizer para o próximo, em algum momento a gente vem ser retribuído. Número 3 fala: quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. E aqui eu fiquei, tem a versão também que fala assim, quando a nuvem já está cheia, a chuva vai cair. Assim a árvore, né? E quando eu fui refletir sobre quando uma árvore cai e ela morre. Não tem como, se ela caiu, ela arrancou tudo ali, não tem como você pegar ela e falar assim, não, você vai, né, nas tempestades, o que que acontece quando uma árvore cai, que arranca até a raiz? Ela vai ser jogada fora. Então, eu entendi mais ou menos assim, assim somos nós, né? Quando a gente morre, acaba. Ali a gente ficar, a gente não vai ter, é, não vai ter o que fazer. 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aqui, uma pessoa que ela fica só pensando, eu gostaria de fazer isso, acho que isso seria legal, não, mas agora não é o momento, mas agora tá chovendo, não, mas as desculpas nunca vai fazer nada. Assim como a gente às vezes fala assim, eu vou começar uma dieta, não, mas hoje é quinta, não, mas o final de semana eu vou ter um aniversário. E aí você nunca começa, nunca começa. É exatamente esse versículo é aplicado a isso. As desculpas que a gente dá, e a gente só fica observando, a gente observa que o outro fez, e aí, não, mas é, agora não tá legal, mas que agora eu não sei, agora eu não estou preparado. E assim a gente chega um momento que a gente não vai, a gente não está plantando, a gente não vai colher e vai ficar assim como o preguiçoso, né? A pessoa não vai, não, não, peraí, não, agorinha, não, vamos, daqui 10 minutos. E aí tá no telefone, tá nisso, tá naquilo, não faz nada. Passou o dia e a pessoa não fez nada. Então, que a gente não venha ser assim, que a gente venha aplicar, né, isso aqui, de não ficar observando, né, qual é o tempo, ou se é bom, se não é, mas que a gente coloque em prática, a gente haja. O 5, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A gente não consegue realmente entender. Em outra versão fala que você não sabe como o espírito entrou dentro né, dentro do corpo da mulher da criança, né, na verdade, da criança. Então, a gente não sabe explicar. A gente sabe que é Deus, mas muitas coisas a gente não sabe explicar. Assim como os desígnios, muitas coisas a gente não consegue entender. Deus, haverá coisas que mesmo na eternidade
o Senhor não vai permitir que a gente descubra, sabe, como é que tudo se fez. Mas, de fato, Ele deixou aí a terra para que a gente descubra as coisas. Todos os dias tem descobertas, né? Eu até vi um vídeo do Pablo que ele fala sobre isso, né? Sobre a gente descobrir as coisas que Deus nos permite, que todos os dias é, tem animais, quantos e quantos anos já se foram, e todos os dias se descobre um novo animal, e assim as outras coisas, né? A ciência, cada dia o mundo tem evolução, mas existe coisas que a gente nunca vai saber, que a gente nunca vai entender, que a gente nunca vai, Deus não vai permitir, né, que a gente desvende, né? Então a gente não sabe o caminho que o vento faz, mas a gente pode ser dirigido por aquele que sabe, né? Que é Deus. O número 6 fala: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas, né? E numa outra versão, eu vou pegar aqui no meu telefone, que fala um pouco diferente: semeie de manhã e também à tarde, porque você não sabe todas as sementes que crescerão. Nem se uma vai ser boa ou a outra, né, vai ser ruim. Então a gente tem que plantar, a gente tem que semear todos os dias. Semeie. A todo momento a gente tem que ter essa visão de estar semeando, porque assim como numa plantação de trigo, quando o joio, né, que o joio se parece muito, e só depois, né, que há essa divisão, quando se balança e aí vai cair o, os joios, assim a gente não sabe. A gente não sabe qual é a semente que vai ser boa, qual que vai ser ruim, ou se as duas aqui, como fala o texto, se as duas serão, né, boas. Então, que a gente não cesse de semear a todo tempo, todos os nossos dias, do amanhecer ao entardecer, que a gente viva uma vida que a gente semeie, porque isso é uma coisa que ninguém é, nos tira, né? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe, sejam boas ou ruins, a gente vai colher. Então, que a gente possa fazer as boas escolhas e semear sempre, plantar sempre, na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Número 7. A luz é agradável, é bom ver o sol. É, eu li essa frase porque o número 7 é só isso. A luz é agradável, é bom ver o sol. E eu fiquei imaginando, gente, o quanto é bom. Agora a gente está começando aqui um tempo de inverno aqui na França e os dias são cinzentos. O nosso dia é encurta, né? Porque de manhã não é mais às 6 da manhã que clareia, que amanhece, que vem, né? É mais tarde, às 4 horas da tarde já está escuro novamente. E nos dias de sol, como é bom a gente acordar e ver aquela claridade. Então eu fiquei, realmente, é muito bom ver o sol e é muito agradável a luz, né? A luz é, é algo que realmente é agradável aos nossos olhos. É bom a gente acordar, né, no tempo de verão, que tudo muda, o dia está claro,
né? E a luz, né? Nós somos a luz do mundo. Então, assim, é, a luz é algo que realmente é agradável. Realmente é agradável. Glória a Deus por isso. Número 8. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois são muitos. Tudo que está para vir não faz sentido. Em outra versão, fala um pouquinho diferente, que fala assim: viva alegre durante todos os dias, mas mesmo que você viva muitos anos, lembre que ficará morto durante muito mais tempo. Tudo que acontece é ilusão. É... Deixa eu voltar aqui, acho que saiu. Então, assim, realmente, a gente, a gente tem que viver uma vida, desfrutar mesmo, viver de forma consciente, né, com sabedoria, porque aqui ele deixa um detalhe para a gente viver. Gente, está saindo outro som? Ah, aqui o negócio. Então, a gente viver a vida de maneira consciente, porque ele fala para a gente é, viver, né, intensamente, fazer, desfrutar da vida. Tem uma outra versão que fala sobre o coração, tudo que, né? Mas tudo aquilo, né? A gente aproveitar os dias de. Peraí, que eu me perdi. É porque tem um outro aqui que fala sobre isso. É, a gente aproveitar realmente, né? Desfrutar da vida, porque vão ter dias de trevas. Então, vai ter dias difíceis, vai ter dias que a dificuldade vai bater na porta da gente, né? Vai ter dias que a tristeza, o luto, né? Vai chegar e a gente tem que estar abastecido, né? Eu já passei por períodos de depressão, de síndrome do pânico, e eu sei o quanto é bom desfrutar de dias com alegria, sabe? Desfrutar da vida, que não precisa acontecer algo extraordinário, assim, né? Que eu acho que o maior, o extraordinário, né? Assim, algo que é extremamente extraordinário é a gente acordar e poder ter saúde, né? Poder falar, estou vivo, poder respirar, né? E quando eu passei por esses dias que eram realmente de trevas na minha vida, eu sentia saudade dos dias que eu acordava bem e desfrutava da vida e via alegria e tinha paz no meu coração, sabe? E assim também como é, no fim da vida meu pai precisou de utilizar oxigênio, né? O tempo todo que ele não conseguia, e aquilo machucava assim nele, né, o nariz e tudo, e ele ficava incomodado, às vezes ele tirava, mas ele não podia tirar. Então, assim, a gente saber desfrutar dessa vida, né, viver com alegria, porque quando esses dias, às vezes, desafiadores chegar, né, a gente consiga lidar melhor, né? Agradecer por não passar por certas coisas enquanto a gente está andando, vendo, escutando, tendo uma saúde 100%, e às vezes a gente reclama, e às vezes a gente, né, não desfruta da saúde que tem, a gente não desfruta da visão que a gente tem, não admira as coisas, então que a gente venha realmente desfrutar, né, de maneira sábia. No 9, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude.
Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará ao julgamento. E aqui é o que eu estava falando antes, que eu fiquei meio perdida, era sobre esse versículo, né? É, que a mocidade, ela passa rápido. Quando a gente era adolescente, eu acho que todo mundo passou por isso, que a gente ficava assim, ah, quando eu fizer 18 anos, né, as meninas quando fizer 15, e de repente, quando chegamos aos 15, aos 18, aos 20, é, a gente, num piscar de olhos, já estava com seus 30, seus 40 e 50, e as pessoas, né, falam, nossa, passou tão rápido, foi num piscar de olhos, né? Então, que a gente venha desfrutar, mas não se esquecendo que tudo que a gente fizer, né, Deus vai estar lá, Ele está lá anotando e vai trazer julgamento para nós. Então, que a gente desfrute dessa mocidade, dos nossos dias, de coisas boas mesmo, para que no momento do julgamento a gente não venha receber uma sentença que a gente não gostaria, não é verdade? Porque aqui ele fala, siga, né? Siga por onde seu coração. E aí, às vezes, o nosso coração é enganoso. Mas, quando o nosso coração está guardado em Deus, está na direção, caminhando, quando a gente coloca o nosso coração no lugar certo, o nosso coração pode não nos enganar, né? O coração só é enganoso para aqueles que não tá ali, não deixando ele limpo. Então, um coração que está sujo, um coração que tem mágoas, que tem coisas ruins. Então, quando Deus falar, você não vai, às vezes, compreender, e aí vem os enganos, porque o seu coração, o nosso coração, tem sujeira. Porque um coração que está limpo, um coração que está em Deus, ele, ele não vai nos enganar. A gente vai é, conseguir, é, através do nosso coração, fazer as boas escolhas da vida, né? Número 10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E, de fato, né? Quando a gente afasta essa ansiedade, às vezes a gente sofre, né? A ansiedade, gente, a ansiedade é um sofrimento para o corpo. O nosso corpo, quando ele entra em ansiedade, em depressão, é física a dor. Então, o nosso corpo adoece, né? Então, que a gente possa afastar, né? É, essas ansiedades, essas preocupações da vida, porque às vezes a gente permite que isso entre no nosso coração e faça morada, e isso nos traz dor, né? Nos traz preocupação, é, e a mocidade dura pouco. A nossa vida aqui dura pouco, porque você já parou para pensar que a gente pode viver aqui 100 anos, mas a eternidade é muito, muito, muito maior. Então, que a gente faça proveito, né, dessa vida aqui, com sabedoria, é, que a gente possa ser inteligente, que a gente venha fazer boas escolhas, que o nosso coração, todos os dias a gente limpe nosso coração para que ele fique pronto, sempre esteja pronto o nosso coração, limpo, cuidado, para ouvir, né? O Senhor falar conosco, porque ele fala
né, com a gente através do nosso coração, das nossas emoções, né? Que a nossa mente esteja também limpa, né? Nosso entendimento, que a gente busque todos os dias aprender com a palavra de Deus, porque esse é o nosso manual, né, de sobrevivência aqui nessa terra. Porque cada dia o mundo ele tem caminhado, né, para para coisas tão ruins, tão difíceis, mas se a gente está caminhando com a palavra, né, fazendo, colocando em prática tudo aquilo, o Senhor nos fortalece, o Senhor traz a paz que excede todo entendimento, aquela paz que só vem dele, que o mundo não dá. Ele fala na palavra também que e a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, todos os dias ele vai dar uma porção, né, de alegria, de força, de coragem, de ousadia para a gente, de sabedoria, de entendimento, discernimento. E é isso que eu trouxe para vocês aí. Quem quiser já abrir, comentar alguma coisa, fique à vontade. Esse capítulo ele fala muito sobre a semeadura, sobre Não é, a plantio e a colheita. Tudo que você plantar, você vai colher, mesmo sendo coisas boas, mesmo sendo coisa ruim, ou mesmo não sendo nada. não é, E a colheita eu acho que é a única coisa que Deus ele não tem poder, não tem força sobre isso. não é, Porque a gente tem o livre-arbítrio, né? Então a gente colhe o que a gente planta o que a gente quer. E a colheita ela é obrigatória. Ela é não obrigatória. A gente não sabe quando. Não é, é, se a gente colhe hoje, não é amanhã, pode ser ou não. Mas ela sempre, que às vezes a gente vê essas pessoas que propagam mal por aí e a gente olha, nossa, por que que essas pessoas não estão sofrendo? Por que essas pessoas não estão pagando? Por que essas pessoas não estão colhendo, estão plantando? Mas aí tem tudo. Em Eclesiastes mesmo fala, tem tempo para tudo. Tem tempo para é, viver, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para sorrir, tem tudo isso. É bem legal esse capítulo da semeadura. E não, e detalhe, às vezes a gente planta, né, tantas coisas na vida que às vezes a gente não vai colher para nós, mas a gente vai colher para aqueles para os nossos filhos, para a nossa geração, né? Eu vi muito isso, né? Quando na vida da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que foi o meu maior exemplo de pessoa com um coração assim, e eu vi o quanto Deus era com ela, sabe? Tudo que ela fazia. Gente, minha mãe fazia, às vezes eu até falo, meu Deus, ela fazia, ela muitas vezes ela poderia ter feito, né, até para ela, mas não. Então, às vezes a gente vai fazer coisas que é a nossa descendência, que é os nossos filhos, né, que vão colher. Então, é a colheita, né? A gente planta igual aqui, a gente está aqui propagando a palavra, né? O movimento de falar, né? Dessa palavra que é viva, né? Levando para as pessoas que há um Deus, né? Que as ama incondicionalmente, falar sobre tudo que é o Evangelho e vai ter um retorno. Às vezes a gente nem vai estar aqui para ver, né, todas as coisas, porque a gente nunca sabe até onde a nossa palavra pode chegar, aonde chegou. É, a Jéssica que está aqui, que ela palestra, ela vai entender muito bem o que eu vou falar. Ela está lá numa palestra, ela fala e aquelas pessoas ouviram aquilo, ela pode se imaginar que, tipo assim, chegou naquelas pessoas e um pouco, mas aonde mais pode chegar? Muito mais.
né? E, e ela, às vezes, vai acontecer coisas na nossa vida por conta daquilo que você semeou, porque às vezes uma palavra pode mudar a vida, né, de uma pessoa por inteiro, né? Então, o plantio realmente, ele, E quando a pessoa está colhendo coisa que ela não plantou, como é que se explica isso? Digo, por exemplo, às vezes eu questiono certas coisas. uhum, É, a pessoa nunca plantou uma coisa assim, né? Que nunca plantou, mas ela não plantou, por exemplo, é, hum, na vida das filhas, não plantou um estupro, não plantou um divórcio, não plantou. Como é que se explica isso? Se tudo é colheita, se tudo é colheita. é, então, a maldade entrou no mundo, né? Talvez eu não consiga realmente te tirar totalmente a sua dúvida da forma correta, mas eu vi um vídeo que fala sobre uma pessoa questionando, né, das maldades de Deus e tudo. Depois eu vou ver se eu consigo te encontrar e te envio. Mas a maldade entrou. Você acha que Deus queria para a minha vida ou para a vida de qualquer pessoa, ele planejou assim: fulana vai nascer e tantos anos ela vai ser abusada e essa família vai ter divórcio, vai ter alcoolismo e naquela outra vai ser tudo bom. A outra fulana lá, a família perfeita, vai ter carinho, não. Mas a maldade entrou no mundo e as consequências das escolhas de outras pessoas podem nos afetar. Eu estou falando isso assim, vamos supor, um pai que abusou de um filho. Aquela criança, gente, ela nem fez nada, mas Pois é, ele é isso que vem plantou, na ele mente. fez coisas, ele fez escolhas, ele se deixou contaminar pelo mal, e o mal é assim, quanto mais você cavar, mais fundo você vai. A pessoa chega com igual um álcool, não, só beber uma cerveja, uma taça de vinho, e de repente, de um copo, ela já bebe uma garrafa. Ah, mas é só uma garrafa, de repente ela está bebendo caixa. Uhum. E assim vai indo os comportamentos. Então, Deus não quer isso para nós. Muitas das vezes acontece coisas na vida da gente que, de fato, é, a gente não plantou aquilo, né? Pois é, não é Mas possível. são as colheitas, eu acho as colheitas das outras pessoas na maldade do mundo que chegou até, entendeu? Não podemos, quando as pessoas falam se Deus existisse, a África não estava passando fome, as crianças, gente, é, não é Deus, Deus não planejou isso para a gente. Deus planejou, sabe o quê? Que a gente tivesse tudo no Éden, só coisa boa, que a gente pudesse ver eles todos os dias, ter relacionamento com ele assim, assim como nós temos com nossa família, com os nossos amigos, da gente ter todos os dias. Mas, infelizmente, a consequência de Adão, de Eva, lá tudo, a gente colheu. Então, Jesus teve que vir para quebrar esse jugo e abrir de novo para que a gente pudesse ter essa conexão com ele restabelecida e em algum momento na eternidade, né? Aí a gente vai voltar aquilo no princípio, né? E as nossas decisões, o que a gente decide fazer, falar, é as consequências. A consequência de Adão e Eva lá veio e aí teve que, né, Jesus vinha pagar um preço. Jesus foi santo, puro, nenhum pecado, levou sobre ele as nossas dores,
foi cuspido, apanhou, foi rejeitado, humilhado. Era tudo, gente, porque ele não merecia aquilo. A gente merecia, né? Todos nós, porque por mais que o nosso pecado às vezes seja diferente, não existe diferença, existe a consequência que é diferente. Mas se eu roubo, o outro mata, o outro, isso é pecado. Não existe pecado em pecadão, existe consequências diferentes. Então, eu não sei se eu consegui te ajudar, Maria José, mas é assim, esse é a minha meu pensamento, né, o que eu, Eu entendi. Entendi. É que às vezes vem sim, alguns desses pensamentos assim, a gente, quando a gente está lendo assim, né? hum. é, Aí, eu, eu tive, meu pai foi bebeu alcoólatra, né, por muito tempo, e acontecia muitas coisas, né, na minha infância, e eu, às vezes, via é, as minhas amigas, né, com os pais, assim, que era da forma que eu desejava, né, que meu pai fosse, tivesse, minha mãe era maravilhosa, mas muitas coisas, né, a gente sofreu as consequências dessa decisão do meu pai, hum, de beber, de se afundar na bebida, né, e infelizmente a gente colheu, porque a gente era família, a gente é, era a nossa família, e a gente pagou o preço junto com ele, né? Assim hum, como no fim também, às vezes eu olhava e ele falava, eu não mereço isso porque ele, né, ficou ruim. Então, assim, é a consequência de tudo que ele fez, de tudo, a bebida, de toda, que ele se deixou se levar pelo prazer de querer, né? Então, a gente que porque estava, a pessoa ela pensa assim, eu, igual quando é jovem, eu vou curtir, eu vou curtir, mas esquece que tem uma vida pela frente, né? é, e aí Viver vai, a vida né? desregrada. Desregrada. Assim como a minha mãe fez a escolha de permanecer sempre boa. O coração da Hum, minha mãe sempre estava puro. E essa foi uma decisão. E ela colheu na vida dela disso, né? Não falando da relação ao meu pai, mas assim, quantas pessoas, né? Via minha mãe que falava, meu Deus, essa mulher, né? Então, as nossas consequências, ela poderia ter separado, né? Ela, mas ela é uma escolha. E às vezes já passou na época lá, quando era jovem ainda, bem novinha, antes de 18 anos, eu falava: se minha mãe tivesse separado do meu pai quando pequena, como que teria sido a minha vida? Como que teria sido a nossa vida, né? Eu nunca vou saber, gente, nunca. Tem coisa, isso aí eu não vou saber, não tem como voltar. Mas a gente tem que aprender canalizar, né? Aquilo que foi ali, canalizar para as coisas boas e aprender com o que foi, sabe? A minha vida eu passei por muitas coisas, muitas coisas. E às vezes eu falava, meu Deus, por que que eu tenho que passar? Será que Deus errou e que eu era um soldado tão forte? Essa força que ele estava vendo era onde? É em outro Deus. Mas se a gente permite, né, viver pensando, e aí quando a gente pensa demais numa coisa ruim, a gente acaba nossas ações, as nossas atitudes e tudo vai virando, né? Vai virando uma bola de coisa. Então, é a gente tentar pensar, né, de outra forma, não sei. Não, eu não sei qual é o seu questionamento exatamente a fundo, né? Você deu um exemplo e tudo. Bom dia. Oi, bom dia. Bom Bom dia. dia, gente. É porque assim, Então, Gente, ô é, Maria, posso falar aqui rapidinho que eu tenho que sair? Eu é, só queria trazer um
uma coisinha aqui é, sobre isso o exemplo que você deu. Muito pesado, inclusive, o exemplo, porque como a própria Sara disse, muitas das vezes as pessoas, o menor, não fez nada para merecer aquilo. Muitas pessoas nascem até com doenças e com coisas que ela não colheu nada, ela só nasceu e nasceu daquele jeito. E isso me faz lembrar muito de uma passagem lá em João, quando Jesus estava aqui na terra, junto com seus discípulos, e eles foram curar, e ele curou um cego. E em João, João 9, do 1 a 3, né? Onde os discípulos perguntam se aquele homem nasceu daquele jeito por causa do pecado dele ou por causa do pecado dos pais. E Jesus disse, né? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E eu pego esse versículo assim um pouco como exemplo, porque tem casos na minha família, tem casos na família de amigos meus, de diversas, né, maneiras, casos assim um pouco aleatórios, aonde realmente coisas que aconteceram que para nós era assim, não tinha como explicar, não tinha sentido. Mas a gente viu que através disso no futuro, por mais que para nós a gente não, cara, era impossível ter um tipo de explicação lá na frente, hoje, né, eu olhando para trás, né, o que aconteceu lá na frente realmente é isso, saca? A gente realmente viu a obra de Deus que se manifestou na vida de nossos familiares ali que sofreram alguma coisa, de uma maneira assim extraordinária. É claro que não é fácil, há pessoas que uma vez que são abusadas, têm que ser tratadas psicologicamente, porque senão elas vivem no trauma, elas vivem naquilo e é muito difícil sair de um trauma. É, eu tenho, eu tenho experiência nisso, por ter sofrido alguns. E, e conseguir sair de um trauma, cara, é bastante difícil. Você precisa, né? Eu, pelo menos, consegui, graças assim, literalmente a Jesus, que me salvou e que realmente me fez eu tirar esse peso das minhas costas, né? Igual que quem tava lá naquele evento da Ana, aqui em Paris, literalmente deixar aquilo no avião, pular do avião e viver uma vida nova, porque eu não sou responsável daquilo que aconteceu na minha vida, porque eu só era uma criança. Então eu não sou responsável, eu não fiz nada para merecer aquilo, eu não tenho por que carregar isso comigo. Então eu tiro isso das minhas costas, porque eu já aceitei alguém como meu único e suficiente salvador, e eu estou pronto e preparado para viver uma vida completamente nova. Então acho que é um ponto de reflexão que a gente deveria pensar sobre essas coisas, que nem tudo é colheita, nem É tudo a gente está verdade, colhendo. É verdade. simplesmente algo para que a gente possa exaltar o nome de Deus no É futuro. verdade. Então termino por aqui. Obrigado por ter escutado. Se a gente for ver, tem na Bíblia, né, a gente consegue falar sobre isso, né, ele foi ótimo, viu? Foi maravilhoso esse versículo que você trouxe, essa explicação. E assim como na palavra também fala, né? Fala assim, ai, como é que é? Ouçam, que tipo assim, fique feliz por passar por grandes aflições, esqueci agora o começo né? Então, muitas das vezes eu falei, é isso, porque as aflições que a gente passa, se a gente passar, e um dia eu falei, Senhor, chega, sabe? Tudo que eu passei e que eu já passei, se for só para mim ter passado, para só sofrer, não tem cabimento. Então é para mim passar, é porque tem alguma coisa, né? Eu tenho que ajudar pessoas aí, eu tenho que. Então, é, a gente às vezes, se foi por consequência nossa ou de outro, ou se não teve nenhuma consequência, de igual forma a gente pode usar isso para dizer que revelar, né, a grandeza de Deus na nossa vida, porque existem traumas que são muito,
muito difíceis de lidar, né? E cada um sente de uma forma. Pode ser a mesma coisa, mas uma sentiu uma coisa, outra sentiu outra, um chegou foi de um jeito, foi do outro, então assim, a gente venha realmente se deixar permitir o Senhor nos curar, né, disso, dos traumas que a gente já passou na vida, nos libertar dessas, porque isso acaba às vezes criando algemas na vida da gente, né, prisões na vida da gente, e a gente fica ali preso, e permitir que Deus faça, né, nos limpe, nos cure, nos liberte, para que as pessoas possam ver a glória de Deus através das nossas vidas, através daquilo que a gente passou, né? Que é para a honra e glória do Senhor. Gente, eu vou fazer uma oração, depois vocês podem continuar, porque eu vou ter que fechar aqui, e aí vocês continuem aí, tá bom? Pode ser? Pode, Alan, Eu acho que depois a gente já vai fechar já. Eu já que tenho eu tenho que levar as crianças, eu até passei, agora que eu fui ver aqui. um problema. Tá bom, vou fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço por essa manhã aqui, por essa palavra, pela vida de cada um, Senhor. Que o Senhor, assim como o Senhor um dia me curou, me libertou, transformou a minha vida, que hoje a cura, Pai, a cura, a libertação, a manifestação do teu poder, da tua graça, Pai, seja com cada um aqui, Pai. Todos aqueles que necessitam hoje de cura, Senhor, em não importa a área, Senhor, seja física, emocional, espiritual, Senhor, que eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro prisões sendo quebradas, Pai, algemas sendo quebradas na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai, que a tua paz, que excede todo entendimento, o teu amor, a tua alegria, Pai, esteja sobre cada um de nós aqui, Senhor. Eu profetizo um dia extraordinário, Pai. Um dia que o Espírito Santo possa falar, Pai, com cada um aqui, de forma detalhada, Pai. Que a manifestação do Teu Espírito seja algo forte, Pai, impactante na vida de cada um aqui, que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos, Pai, abre os nossos olhos, Pai, nos dá visão, Pai, abre, Senhor, de fato os nossos olhos, tira toda a visão embaçada, Senhor, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, os tampões dos ouvidos, Pai, possam sair e que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, à tua doce voz, porque o Senhor fala a todo momento, Senhor. Então, que a gente venha estar atentos, Pai, ao teu movimento, ao movimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo ache lugar nos nossos corações nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um bom dia para Amém. vocês. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Amém. Bom dia Bom para dia. vocês, Foi galera. muito boa essa palavra, viu? Muito boa mesmo, Sara. Obrigada. Deus seja louvado sempre. Amém. Feliz dia para todos. Tchau pra todo mundo, fique com Deus. Tchau, tchau. Um dia Tchau, abençoado. tchau. Tchau, Amanhã. tchau.